Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente inicia esse programa falando sobre acolhimento. Nesse Setembro Azul, um projeto está sendo realizado aqui em Fortaleza para acolher mães de pessoas com deficiência, em especial os autistas. E ao meu lado está a advogada e membro da diretoria do Instituto Leblu, Cristina Rocha. Cristina, obrigada pela sua presença. Obrigada. E nesse caso, falando sobre esse momento agora, a gente está em Setembro Amarelo, né, mas todo dia é dia de se falar sobre isso, né, sobre acolhimento, empatia, ter esse momento também com quem cuida, né? Como é que surgiu esse projeto? Como é que vocês pensaram a partir disso para ajudar pessoas que cuidam de pessoas com deficiência? O Instituto Leblu ele já tem, né, essa visão de acolhimento, seja para as pessoas com deficiência ou seja para os seus familiares. E dentro do Instituto Leblu nasceu o projeto Mãos que Abraçam Mães. Por quê? Porque é quem cuida, é quem acompanha e é quem realmente tem toda essa sobrecarga por cima dela. Aproveitando o mês de setembro, que é um mês de conscientização e valorização da vida, a gente, dentro desse projeto, lançou Mãos que Cuidam, Mãos que Abraçam Mães Atípicas, justamente para esse olhar de cuidado, de empatia, de muitas vezes essa mãe que é esquecida e muitas vezes não tem esse grito de socorro escutado. E nesse caso, assim, vocês, há quanto tempo foi criado e quais são as ações que vocês estão programando para esse mês em especial? O Instituto Leblu, ele está inicialmente de modo virtual, então ele já tem esse acolhimento de mães online, digital, né, em todo o estado do Ceará, mas especificamente nesse mês de setembro nós temos ações em 3 estados, Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo. E nesse caso, nessa ação agora em setembro, né? A gente Isso. falando do acolhimento, muitas vezes essa mãe sozinha, né? A gente fala mãe, porque em sua grande maioria, né? A gente tem pais que participam também, que fazem a sua parte, né? Isso. Mas, infelizmente, é uma minoria, né? Então, no olhar dessa mãe, dessa mulher, qual a importância de se olhar para essa pessoa que cuida? Isso, eu costumo dizer, eu também sou mãe atípica e eu costumo dizer que a melhor mãe para o meu filho é uma mãe saudável, uma mãe feliz, uma mãe que se cuida. Então, muitas vezes a gente se esquece de olhar, de nos cuidarmos até fisicamente, de fazer um exame, né, de cuidar da nossa saúde. Então, esse mês de setembro ele veio para isso, para valorizar e lembrar dessa mãe de se cuidar. Então, é um olhar para o autocuidado, cuidar da saúde física, mental, ensinar essa mãe muitas vezes a pedir ajuda, porque essa mãe muitas vezes nem sabe que precisa dessa ajuda. Ou às vezes não tem nem tempo, né, Cristina? Assim, é tudo tão corrido, né? Mais a pessoa, nós aqui, mães atípicas conversando, né, sabe o dia a dia, né? De como é difícil e complicado dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes realmente essa mulher se deixa de lado, né? E aí nessa ação que vocês estão realizando, que vocês já têm conhecimento, assim, a aproximação com essas mulheres, como é que tem sido esse trabalho com elas? Como é que é o feedback que elas têm dado para vocês? Isso, nós preparamos uma ação agora para esse mês de setembro, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, um acompanhamento mais de perto realmente, e principalmente de escuta. Então, o que a gente tem percebido é que elas não são escutadas e muitas vezes elas se calam e dizem assim, eu vou falar para quem? Eu vou pedir ajuda a quem? E quando elas enxergaram que o Instituto Leblu está dando voz e enxergando essas mães, elas querem o quê? Falar, pedir ajuda, compartilhar o que elas estão passando. Então, só em a gente escutá-las já está ajudando muito. Cristina, você enquanto advogada também, né? E mãe atípica que sente na pele, né? Tudo isso. Como é que a sociedade pode evoluir nesse sentido de acolhimento, de entendimento, de inclusão de fato, né? A gente viu, infelizmente, agora recente, ontem, digamos assim, né? Uma matéria falando sobre, em repercussão nacional, falando sobre os maus tratos a alunos com deficiência em escola pública, particular. Isso é um medo que nos assola a todo momento, né? Nesse caso, assim, você enquanto advogada, atuante na área, como é que a gente pode trabalhar, de fato, a inclusão, respeito às diferenças na sociedade como um todo? Isso, a lei ela é muito bonita e ela já existe, né? Tanto a Lei Brasileira de Inclusão como a Lei Berenice Piana, que é uma lei exclusiva para autistas, mas o que falta é essa efetivação. A efetivação da gente pegar a letrinha da lei e colocar na prática no dia a dia. Então, o que a gente está fazendo? Primeiro, conscientizar, informar, mas também exigir o cumprimento desses direitos. E nesse caso, a sociedade, são leis que têm punição, né? A gente lembrando que não é apenas
um texto em Instagram, né, apenas a nota de repúdio, não. Pelo contrário, existe punição para isso, né? Existe, e cabe à sociedade ou à família, né, diretamente atingida, que teve esse direito desrespeitado, fazer as denúncias, seja através do Ministério Público, seja através da OAB, seja através de uma defensoria pública. Nós aqui no estado do Ceará, nós somos privilegiados, nós temos uma delegacia especializada da pessoa com deficiência. Então, se o direito do meu filho ele foi desrespeitado, ele foi discriminado, você pode fazer essa denúncia na delegacia especializada. No Ministério Público também temos uma promotoria especializada e, em último caso, entrar com processo judicial. Muitas vezes essas mães, né, a gente já voltando um pouquinho para o Instituto, essas mães elas não têm sequer o conhecimento, né, do que o filho delas, a filha, enfim, a pessoa que ela cuida tem direito, né, não tem conhecimento dos direitos que essa pessoa tem, né? Então, no Instituto, vocês trabalham isso também para essas mães, de informar os direitos que os filhos têm nesse sentido? Sim, sim, está dentro do projeto, né, desse acompanhamento, que a gente vai levar informação, seja na área do direito, seja na área da saúde. Então, está agendado porque a informação, ela liberta. Ela muitas vezes é o diferencial do seu filho estar na escola ou não, como esse exemplo que a gente falou. Você ter o conhecimento, o direito que ele tem muitas vezes de um acompanhante dentro da sala de aula, de não ser cobrado uma taxa a mais, de não ser negado uma matrícula. Então, quando a mãe ela já tem posse desse conhecimento, é diferente, tanto o tratamento como a resposta dela no caso de acontecer isso. E apesar das resistências da sociedade, né, que ainda tem essas barreiras de você, às vezes, por não conhecer, você acaba deixando para lá, né? Não, pelo contrário, tem órgãos de fiscalização, controle e punição também, né? Isso, então cabe à sociedade exigir esse cumprimento e nessa efetivação, então buscar realmente seu direito, na Defensoria Pública, no Ministério Público, na OAB, em todos esses institutos. E no Instituto Leblum, no caso, né? Vocês atuam, são mães que participam entre si, advogadas. Quem é que está fazendo parte do Instituto? Eu costumo dizer que é coisa de mãe. A Lei Berenice Piana é coisa de mãe. Então, a mãe é aquela pessoa que não sabe ficar quieta. Então, somos voluntárias, somos mães. Marli, que é a presidente, é mãe também de duas crianças com autismo. A doutora Fabiana Fará é advogada, é vice-presidente. Eu também como mãe. E todas nós, em todas as áreas do Instituto Leblum, somos mães que vivemos na pele e que estamos preparadas para acolher as outras mães que estão chegando. E para quem está assistindo, que quer saber mais informações ou até fazer parte também, se informar, como é que faz para entrar em contato com vocês? Nas nossas redes sociais, no Instagram é @Instituto Leblum. E aí é só acompanhar vocês e estarem presentes juntos, Isso, né? entra nas nossas redes sociais, nos adiciona lá no link da bio. Tem um linkzinho para você se inscrever também no projeto, porque o autismo, eu costumo dizer que é uma jornada. E eu imagino a imagem de um trenzinho. Existem mães que já estão lá na frente, prontas para acolher. Mas existem mães que estão lá atrás, querendo ser acolhidas. Então, que a gente possa caminhar todo mundo nessa mesma jornada. Ok, Cristina, muito obrigada pela sua presença. Venha mais vezes e até a próxima oportunidade. Obrigada. 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 E as empresas do Simples Nacional devem ficar atentas no domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional ou no portal ECAC, já que será disponibilizado os termos de exclusão do regime e os respectivos relatórios de pendências. A medida já entrou em vigor e sobre o assunto eu conversei com o contador Davi Dantas. Davi, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Falando sobre essa questão, né, de micro e pequenas empresas, com relação ao Simples Nacional, o que a gente tem de mudanças a partir de agora desse mês de setembro? Pronto. Agora em setembro, milhares de empresas receberam da Receita Federal o termo de intimação e o termo de exclusão do Simples Nacional. O que isso quer dizer, né? Nesse termo, ele lhe dá um prazo de 30 dias para você regularizar as suas pendências. Vai ter em anexo um relatório de pendências que a sua empresa tem, seja ela pendências financeiras junto ao INSS ou pendências financeiras junto à Receita Federal, a Procuradoria, o município ou o Estado. Então, nesse termo vai estar listado todas as pendências da sua empresa e vai lhe dar um prazo de 30 dias para você se regularizar, para você não perder a condição do Simples Nacional, certo? Você pode regularizar essas pendências através do pagamento à vista de todos os débitos, ou você pode regularizar por meio de um parcelamento, né, podendo ser de 60 meses, ou se a pendência estiver na Procuradoria Geral, você pode parcelar em 145 meses, tá
certo? E nesse caso, sim, a pessoa ela é comunicada oficialmente de que forma? É e-mail, é mensagem no telefone, é uma carta? Como é que é essa comunicação para dizer que essa pessoa precisa regularizar o débito? A gente tem que ter muito cuidado com isso devido a fraudes, né? A Receita Federal, ela utiliza o portal ECAC por meio da sua comunicação. Ela não manda e-mail, ela não manda SMS, então a gente tem que ter bastante cuidado através desse meio de comunicação. Ela se comunica através do portal ECAC, que lá vai chegar no portal Domicílio Tributário, onde você vai ser notificado e ao abrir essa notificação, começa a contar aquele prazo de 30 dias que eu citei antes. Então você fica atento, procure a sua contabilidade, procure o contador e entre no portal ECAC da sua empresa através do certificado digital. Caso você não tenha um certificado digital, você pode entrar no portal do Simples Nacional através do código de acesso da sua empresa e você vai também receber o comunicado. Você pode entrar, dar ciência, ler o termo com calma, a partir daquele período que vai contar os 30 dias para você se regularizar e você vê o anexo, a listagem do termo de intimação. É sempre essa busca ativa, né? A pessoa que vai até a informação com a Receita Federal, não ao contrário, né? A comunicação não vem de link, clique aqui, veja regularização, nada disso, né? É, isso mesmo. A gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Às vezes chegam alguns e-mails com um link, um SMS, mandando falar no WhatsApp, e isso é fraude. Isso não existe esse meio de comunicação. O meio de comunicação da Receita Federal é através do portal dela, né? O portal ECAC e também do portal do Simples Nacional. Davi, a gente está falando para pessoas que abriram sua pequena empresa, micro e pequena empresa, né? Mas profissionais liberais que abriram o seu CNPJ, né? E por tempos esporádicos utiliza só um trabalho pontual. Como é que essa pessoa deve proceder nesse sentido, né? Ela precisa ter em mente o que nesse sentido? Porque geralmente assim, no meu dia a dia eu não emito nota, né? Eu faço só um trabalho aqui e faço a emissão. O que essa pessoa deve ter cuidado? Você sempre deve estar buscando ver a situação do seu CNPJ. Se você ali, por acaso, esqueceu de pagar algum boleto, se tem alguma declaração pendente, por exemplo, o profissional liberal geralmente ele tem um MEI. E em setembro agora, né, os MEIs já começaram a ser notificados com as pendências. Muitos MEIs às vezes deixam para pagar tudo no final do ano, ou então vai pagando, acumula alguns boletos por ser um valor pequeno e vai pagando aos poucos. Então, assim, a Receita Federal está notificando os MEI também, microempreendedor individual, para se regularizar. Chegou o momento da regularização do MEI. Se você tem alguma declaração anual pendente, o seu CNPJ pode ficar inapto, e se você tem alguma pendência financeira, você pode ser excluído do MEI, que isso vai ser muito ruim para a sua condição de MEI, porque no MEI você paga um imposto fixo, um imposto pequeno mensal. Você perdendo essa condição do MEI, perdendo a condição do Simples, você vai passar a ser tributado pelo lucro presumido ou pelo lucro real, aonde a carga tributária é maior e as obrigações fiscais também são maiores. E nesse caso, sim, a pessoa tem que estar de olho também. Mais uma vez, procurar de forma ativa, né? Não receber essa notificação por fora, né? Isso aí também tem que ter esse cuidado. Isso, a pessoa tem que ficar em busca, né? Tem que contactar um contador, ou então ela mesma, se for um MEI, ela consegue ali estar estudando um pouco do regime tributário que você está, porque você está com um CNPJ, você está com uma empresa. Então isso requer várias obrigações e requer do empresário buscar ou uma assessoria contábil, ou então ele mesmo buscar o conhecimento de como está o seu CNPJ. Todo mês está olhando, todo mês está entrando no portal, fazendo a sua apuração, emitindo a nota fiscal e também verificando o status na Receita Federal. Se tem alguma pendência, se tem alguma notificação, o que ele pode estar fazendo para resolver. Lembrando também com relação à questão da aposentadoria, né? Que tudo isso vai contar no final, né? Quando você, na hora que você precisar também, né? Exatamente. O microempreendedor, quando ele paga a taxa fixa ali, boa parte daquela taxa, ela é voltada para a sua aposentadoria. Então, se você ficar na inércia, receber esse comunicado, receber o termo de intimação e ficar parado, não fazer nada, além de você está perdendo a condição de MEI,
você vai estar perdendo também aqueles benefícios junto ao INSS, uma futura aposentadoria, um auxílio-doença, uma pensão por morte, todo o benefício que o INSS dá para um MEI. Agora, essa comunicação junto ao MEI a partir de agora, setembro, né? Tem um prazo, é durante o mês de setembro, ou a pessoa durante o ano, até o final do ano, como é que está se dando isso? Pronto. Chega o comunicado no seu portal, você, ao dar ciência no comunicado, você conta um prazo de 30 dias para você se autorregularizar. Ou fazer a quitação à vista ou fazer um parcelamento. Então tem esse prazozinho ainda. Se você viu, eu vi no dia 15 de setembro, eu vou lá, posso dar a ciência e conta até o dia 15 de agosto, de outubro, para a gente estar fazendo essa autorregularização. E sempre bom entrar em contato com um profissional qualificado, né? Porque às vezes a pessoa não tem entendimento, né, de como proceder, do que fazer, às vezes até mais fácil do que imagina, né? E sempre é bom ter uma luz assim de um profissional qualificado, sim, né? Sim, sempre é bom estar em busca de um contador, o contador da sua confiança, estar entrando em contato para tirar suas dúvidas, para ele poder resolver essas pendências, fazer um melhor parcelamento para você, lhe explicar como funciona. Porque um profissional liberal ou um empresário que tenha uma empresa de pequeno porte, ele tem que se focar no negócio dele. Vamos supor, um médico, ele tem que se focar em atender os seus pacientes, em buscar conhecimento através da medicina e deixar essa parte empresarial, essa parte burocrática com o profissional contábil, que ele sim estuda para isso, ele está se capacitando todo dia, sai uma coisa nova, todo dia uma lei nova, uma novidade. Então, assim, busque um profissional qualificado, um profissional da sua confiança, para ele resolver essa parte burocrática que é melhor para o empresário. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. E estamos de volta e estão abertas até o dia 24 de setembro agora as inscrições para o processo seletivo 2024 da Associação Oportunize. Sobre esse projeto eu converso com Marcos Amorim, membro da Associação Oportunize, que está aqui comigo no estúdio. Marcos, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa, né? A gente tem essas inscrições até o dia 24, mas para quem ainda não conhece, que está assistindo, como é que vocês atuam, como é que tem sido esse momento com vocês? Pronto. A Associação Oportunize existe desde 2005 e é uma entidade da sociedade civil, né, composta por cidadãos, pessoas que acreditam na educação como motor de transformação de vidas. Nesses 18 anos, nós apadrinhamos estudantes que desejam realizar um sonho por meio da educação e, no entanto, têm dificuldades, encontram barreiras socioeconômicas para poder realizar esses sonhos. E aí vocês, é somente aqui no estado do Ceará? Como é que é o campo de atuação de vocês? O nosso foco de atuação é aqui na região metropolitana de Fortaleza, porque o nosso apadrinhamento não é apenas financeiro, ele procura ser integral, né? Nós acompanhamos ao longo do ano, no caso vai ser o ano de 2024, né? Esse oportunizado, né? No curso que ele desejou fazer, né? Oferecendo não só um apoio financeiro, mas também acompanhamento psicológico, né? Oferecemos também, quando necessário, né? Auxílio para o transporte, alimentação, material de estudo. Então, por isso, nós precisamos estar bem próximos desse oportunizado e daí que o nosso foco de atuação se concentra realmente na região metropolitana, mas nada obsta que, de repente, alguém fora da região metropolitana, né, que compartilhe conosco esse seu sonho, né, possa ser contemplado também. No caso, vocês fazem busca ativa ou são esses alunos que entram em contato com vocês? Como é que é feito esse encontro? Atualmente nós contamos com a plataforma na web, né, a homepage, que é oportunize.org. Lá nós temos os nossos meios de contato, né, e para a seleção, nós disponibilizamos um formulário, né? Então, em princípio, nós oferecemos esse meio de comunicação, né? Aguardando que os interessados entrem em contato conosco e compartilhem
compartilhem o seu sonho na área de educação. A faixa etária, quais são as idades que podem participar desse projeto? A idade mínima que nós estabelecemos é de 16 anos, né? Então, como nós temos duas frentes, digamos assim, de atuação, que são os cursinhos pré-ENEM e também os cursos profissionalizantes, esse leque, né, de faixa etária hoje é bastante amplo. Temos desde jovens estudantes até pessoas já adultas e maduras, né, que ainda se inspiram e desejam transformar as suas vidas por meio de algum curso, alguma coisa na área de educação. Marcos, e como é que é feita a seleção, né? Uma vez que essa pessoa entra em contato com vocês, se mostrou interessada, quer participar, né? Quer ser beneficiada nesse sentido, oportunizada, né? Como é que é feita essa seleção dessa pessoa para ela fazer parte desse projeto? Pronto, lá na nossa homepage, né, oportunize.org, já está disponível desde o último dia 1º e vai até o dia 24 agora de setembro, o processo de seleção. Então está disponível lá online um formulário, a inscrição é gratuita, né, em que nós pedimos, além dos dados pessoais, né, que a pessoa nos conte da melhor forma possível, da forma mais autêntica, genuína, abrindo seu coração mesmo, o seu sonho na área de educação, né, seja para um cursinho pré-ENEM, dizendo qual é o curso superior que pretende cursar no futuro, como também um curso profissionalizante, né. E depois nós fazemos a filtragem desses formulários, dessas inscrições, e desencadeamos um processo seletivo, que passa por entrevista, por um acompanhamento psicológico, né? Nós temos psicólogos que fazem parte, né, do nosso grupo de apoiadores, são oportunizadores também, e por último nós fazemos a seleção, né? O número de vagas, na verdade, depende, né, dos custos que nós estimamos para esses cursos. Há cursos que realmente são um pouco mais baratos, outros são um pouco mais caros, né? E também do orçamento disponível para o ano seguinte, né? A seleção é feita, portanto, neste mês de setembro, mas o nosso acompanhamento, o nosso apadrinhamento se estende ao longo de todo o ano de 2024. E nesse caso, você falou também das pessoas que podem ajudar, né, a fazer o sonho de alguém virar realidade. Como é que quem está assistindo que se sentiu tocado, quer participar de alguma forma, como é que faz para poder integrar junto a vocês? Foi bom você ter colocado isso, Elaine, porque a Associação Oportunize ela é composta de cidadãos e é uma entidade da sociedade civil sem qualquer tipo de vinculação político-partidária ou religiosa, né? São pessoas que acreditam na educação como uma fonte de transformação da vida das pessoas, né? E nossa fonte de custeio somos nós mesmos, né? Então, se você compartilha conosco essa crença, né, essa ideia de que a educação realmente pode transformar vidas, né, eu aproveito e deixo o convite, faço o convite para que você se junte a nós e se torne também um oportunizador. Basta entrar em contato conosco, né, através da web, dos nossos perfis nas redes sociais, né, que nós podemos passar mais informações e teremos o maior prazer em receber você que tem interesse também em ajudar essas pessoas que querem estudar e, todavia, têm dificuldades, né, socioeconômicas para conseguir realizar os seus sonhos. Eu acredito que durante esse tempo todo vocês têm um feedback, né, assim, até de histórias de pessoas que mudaram suas vidas, né, que foram tocadas, tanto de quem participou oportunizando, como quem também foi que teve essa oportunidade que apareceu, né? Como é que tem sido esse encontro dessas pessoas, o feedback delas com relação a isso? Olha, Elaine, nesses 18 anos, nós já, felizmente, conseguimos oportunizar mais de 100 pessoas, né, jovens e adultos, né? E o feedback tem sido muito bom, né? Eu posso citar aqui um caso assim, que particularmente me tocou muito, né? Que foi de uma estudante, isso em 2013, o nome dela é Mona Lisa, eu acompanhei de perto a seleção dela, né? Nós fomos à casa dos pais dela, né, no bairro periférico aqui da cidade. Eu me lembro que o pai dela era porteiro de condomínio, a mãe, salvo engano, dona de casa, né?
Ela era uma estudante de escola pública e nós enxergamos nela um potencial enorme. O que eu posso lhe dizer é que hoje ela é graduada e mestranda em Física na Universidade de São Paulo, né? Já tendo experiências no exterior, né? Em cursos na área de Física, se não me engano, Física Teórica. Quer dizer, uma coisa que eu acho simplesmente espetacular, né? E além dela, várias outras pessoas que realmente conseguiram mudar suas vidas por meio da educação, né? Cursos profissionalizantes, ou então por conta do cursinho pré-ENEM, conseguiram ingressar na universidade fazendo o curso que eles tanto sonhavam. E acredito que seja assim, é um momento mesmo de você se sentir, né, não só útil, mas, poxa, mudou a vida de alguém, né, e mudou uma comunidade como um todo, né, porque essa pessoa também vai mudar várias outras, né. É um momento que até para quem está assistindo também, de entender, né, a sua real função aqui, ajudar os outros também a ser ajudado, né, em algum momento a gente vai também ser ajudado, né. Exato, né? Nós acreditamos, né, que a educação tem esse poder de transformar a vida das pessoas e que esse efeito é multiplicador, né? Mudando a vida de uma pessoa, isso vai repercutir na família e na comunidade dela também. E para nós que somos oportunizadores, fica o sentimento, né, a sensação assim de dever cumprido, sabe? Dever com a sociedade, com o próximo, né? Muito, que eu posso lhe dizer que é muito gratificante. Marcos, e para a gente encerrar aqui quem está assistindo, para saber mais informações, mais uma vez, repete como é que faz para entrar em contato, para fazer inscrição e para se fazer parte também desse projeto. Pronto, nós temos a nossa homepage, né, que é oportunize.org, e também os perfis nas principais redes sociais. É só procurar a Associação Oportunize. Ok, Marcos, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E aí, pioneira no Brasil e importante instrumento para o desenvolvimento econômico e industrial do Estado, a Zona de Processamento de Exportação, a ZPE Ceará, completou 10 anos de operação oficial. Segurança jurídica, procedimentos burocráticos simplificados, tratamentos tributário, cambial e administrativo diferenciados. Essas são algumas vantagens das empresas que se instalam em uma zona de processamento de exportação. A ZPE Ceará tem 3 empresas instaladas no setor 1, no município de São Gonçalo do Amarante. O setor 2, em Caucaia, deverá receber grandes investimentos na área do hidrogênio verde. ZPE é futuro. A história, a trajetória da ZPE é um plantio para o futuro, né? A nossa ZPE foi a primeira operação no Brasil. Nós somos esse laboratório para o país em ZPEs. Em 2021, a legislação de ZPE modernizou, avançou, tem outros avanços para serem feitos. Ontem foi instalada a Câmara Nacional em Defesa de ZPEs, então com uma assinatura de mais de 218 deputados. Isso reforça e dá a força do que essa política pública industrial de desenvolvimento econômico que é a ZPE. A ZPE cearense chega aos 10 anos de atividades comemorando números. Foram quase 80 milhões de toneladas movimentadas. Somente no ano passado, o valor das exportações cearenses superou os 2 bilhões e 300 milhões de dólares. O equipamento gera mais de 3 mil empregos diretos. Minério de ferro, carvão mineral, calcário, sucata, nitrogênio, oxigênio e placas de aço estão entre os produtos exportados. Cerca de 50% de tudo que é vendido no Ceará para outros lugares no mundo passa pela zona que compõe o complexo industrial e portuário do Pecém. É um momento de muita alegria comemorar esses 10 anos de ZPE Ceará e não só os 10 anos da ZPE, os 10 anos dos resultados que a ZPE trouxe para a economia do estado do Ceará, né? Quadruplicando as exportações no estado do Ceará, colocando mais emprego aqui na região e também abrindo uma perspectiva de desenvolvimento para o futuro. E é isso que nós precisamos agora, através de uma integração grande com todo o complexo industrial e portuário do Pecém, tendo a ZPE como instrumento complementar e fundamental de atração de negócios, avançar para promover realmente uma transformação muito grande aqui na economia do estado do Ceará. A solenidade de comemoração de uma década de atividade da ZPE contou com a presença de representantes de todos os que participaram e continuam fazendo a operação.
É fruto exatamente de várias mãos, da iniciativa privada, do poder público com incentivo a esse desenvolvimento econômico e também com o objetivo de trazer desenvolvimento socioeconômico para o estado do Ceará. Estamos partindo na frente, graças a Deus, em capacitar a população e em parceria com as empresas do Complexo Portuário do PECEM e também com os órgãos que possam contribuir para essa capacitação, que são as universidades, que são os institutos, Centec, FEComércio, Senai, e graças a Deus vem dando certo aqui no município de São Gonçalo. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Salmito Filho, a ZPE é estratégica para o Ceará. A ZPE é uma ferramenta indispensável para agregar valor do ponto de vista industrial, transformação dos produtos do setor primário, agregando valor e exportando com competitividade. Então o Ceará está de parabéns, o governo do estado do Ceará, o governador Elmano de Freitas, tem liderado pessoalmente todas as tratativas na reforma tributária para assegurar as vantagens competitivas que a ZPE do Ceará tem. Essa é a primeira ZPE do Brasil, nós estamos agora completando 10 anos e o futuro, os próximos 10 anos da ZPE do Ceará, será exatamente a produção de hidrogênio verde, com muita competitividade internacional, com muitos investimentos privados e a atração de muitas indústrias. A primeira zona de exportação do Brasil comemora a história e prepara o futuro. Segundo o comando do equipamento, tudo aqui está pronto para o crescimento, para a chegada de novas empresas e para gerar ainda mais oportunidades. Creio que a ZPE tem muito mais futuro do que passado e vai poder contribuir muito mais com o desenvolvimento do estado de Ceará do que já contribuiu. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes, já. Fica aí, com mais destaques. Estamos de volta. A Diagonal, em parceria com a Promédica, consultoria especializada em hospitais e medical centers, se prepara para lançar o complexo médico mais completo do Nordeste. Sobre esse assunto, eu conversei com Renato Castelo Branco, assessor técnico da Promédica Consultoria. Renato, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Fala um pouco sobre esse empreendimento, mas não só do empreendimento, mas sobre esse trabalho de vocês como um todo aqui no Brasil como um todo. Fala pra gente um pouquinho. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu sou administrador hospitalar por formação, tenho 32 anos de profissão. Fazia hospitais, né? Hospitais muito complexos, muito caros e tal. E a nossa empresa, a gente criou uma empresa que se especializou em planejamento estratégico em saúde. Nós trabalhamos criando ambientes de saúde, ecossistemas de saúde. A gente já entregou no Brasil, nós temos 14 empreendimentos focados para a área de saúde, totalmente dedicados à área de saúde. Temos o prazer agora de começar o primeiro internacional nosso, nós estamos fazendo em Montevidéu, um primeiro lindíssimo também. Na sequência iremos para Assunção, Paraguai, Bogotá e Cidade do Panamá. O mesmo projeto que é feito no Brasil, a mesma concepção que foi usada no Brasil, tem servido para esses outros centros, né? Na realidade, o que a gente faz? A gente escutou o mercado. Nós não vamos do produto para o mercado, a gente não criou um prédio padrão e segue repetindo esse prédio, não funciona assim. Cada cidade tem um sistema, um mecanismo, uma forma de trabalhar completamente distinta umas das outras, né? Às vezes, por exemplo, nós temos um em São Paulo que o mercado é completamente diferente de Campinas, por exemplo. Então, a gente escuta o mercado, a gente pesquisa muito o mercado, se aprofunda, nós vamos a várias camadas aí de estudo e a gente, a partir dessa necessidade, a partir da percepção dessas necessidades, a gente aí cria esse produto. Ele é um produto, Elane, que nos Estados Unidos, eles têm produtos similares nos Estados Unidos. O nosso modelo é totalmente brasileiro e foi criado por mim. Mas, obviamente, tem sempre uma inspiração. Nos Estados Unidos, eles têm prédios muito semelhantes a esses, que são chamados de MOBs, M-O-B, né? Medical Office Buildings. Esses MOBs, eles cresceram tanto nos Estados Unidos que eles viraram uma categoria imobiliária ranqueada em bolsa. Então, você veja, você tem imóveis comerciais, imóveis residenciais e você tem um MOB lá.
O MOB ele cresceu tanto que hoje ele tem, só por ano mais ou menos, eles lançam alguma coisa em torno de 1,4 bilhão de dólares só desse tipo de produto no mercado imobiliário. Então, o que a gente fez, né, foi, que acaba acontecendo é que aqui no Brasil a gente conseguiu juntar o mercado imobiliário com o mercado de saúde. Nos Estados Unidos a coisa não funciona exatamente assim. Normalmente o Medical Center está anexo a uma universidade, um hospital, alguma coisa, e pertence ao hospital. Então o médico, o profissional de saúde que se instala lá, ele não tem a menor ingerência sobre as decisões que são tomadas. Então isso aí é uma coisa que a gente mudou aqui. Aqui cada profissional é dono da sua unidade, do tamanho que deseja, no andar que quer, com a vista que quer, pode fazer o que quer, da porta para dentro. Então isso tornou o nosso empreendimento um sucesso pelo Brasil todo. Uma das coisas que a gente gosta sempre de destacar é que o investidor imobiliário ele pode e deve comprar esse tipo de empreendimento, porque ele tem um inquilino que é um inquilino muito longevo, ele tem contratos muito longos, o médico, ele fica muito tempo no mesmo lugar, paga em dia, e por estar num ecossistema que o remunera melhor, ele acaba pagando acima do mercado comercial. Então veja, o nosso prédio, eu estou falando isso porque todos os nossos empreendimentos, eles têm na convenção de condomínio a proibição de que outro profissional, que não seja profissional da saúde, se instale nele. Então o investidor pode comprar, mas ele jamais vai poder se instalar lá. O que dá aí uma característica de ecossistema de saúde. Eles se retroalimentam, um indica paciente para o outro, e aquilo ali acaba ficando um ambiente extremamente saudável para ele. E o que de fato facilita também para o paciente, né? Porque uma vez que está todo mundo no mesmo local, né? Todo aquele processo, você vai de um para outro, se facilita também nisso, otimiza o tempo também de quem está sendo assistido, né? Exatamente, você usou inclusive um slogan que a gente usa sempre, né? Que é tudo no mesmo lugar. Tanto para o paciente quanto para o médico, o tempo hoje é o commodity mais valioso, né? O que você daria para ter mais 2 horas no seu dia, né? Você é extremamente ocupado, aqui você conseguiria fazer mais entrevistas, né? Mas enfim, todos nós gostaríamos de ter mais tempo para a família, né? Para trabalhar um pouco mais, alguma coisa assim. Então o que acontece? É aquilo que eu falei, a rotina é muito sacrificada do profissional de saúde. Ele tem uma rotina muito pesada e começa muito cedo. Ele começa numa sala de cirurgia muito cedo, vai operando até as 2, 3 horas da tarde, tem que correr para o consultório, fazer novas consultas, depois ele tem que voltar para o hospital que ele fez a cirurgia para dar alta para o paciente ou ver como é que está o pós-operatório. Então, a gente vendo isso acontecer, a gente começou a perceber que a gente teria uma solução para isso, a propor, né? Então, o que a gente fez? A gente acaba verticalizando, botando tudo no mesmo lugar, tanto para o médico quanto para o paciente. Eu consigo ser uma consulta, fazer um exame, né, um exame de imagem, posso fazer um procedimento cirúrgico até, enfim. E é tudo no mesmo lugar, você estaciona. E a outra coisa que é importante, a gente sempre valoriza o estacionamento, né? A gente cansa de ver, todo mundo conhece as clínicas que foram acontecendo, que eu digo, as clínicas que não foram planejadas. Às vezes você escolhe uma casa muito grande, muito bonita, de esquina, etc. e tal, você começa a fazer adaptações. Só que daí vem a vigilância sanitária com as regras que nos protegem, e é necessário dizer que não são regras ruins, elas são regras muito boas, mas elas regularam esses ambientes. Então elas fazem com que uma pessoa, um profissional que opte por uma sala convencional ou uma adaptação numa casa, que ele acaba gastando quase 3 vezes mais, só em tentar adaptar, e ele não consegue 100%, não consegue. Porque veja, hoje você tem outras coisas além da RDC 50, você tem o Estatuto do Idoso e você tem a Lei da Acessibilidade. Então você tem que ter um acesso com uma rampa que tem que ter 15 graus, as portas têm que ser mais largas, os corredores têm que ser mais largos. Isso tudo, às vezes, é impossível de você fazer numa casa antiga. E é muito custoso. Você tem paredes muito grossas, os corredores eles são estreitos e tal. E os médicos tiveram que se sujeitar, os profissionais de saúde acabam tendo que se sujeitar com isso. E daí o que acontece? Volta aquela máxima americana, né? Que é muito famosa há muitos anos, né? No parking, no business. Se você não tem estacionamento, você não tem negócio. O seu negócio não vai rodar. Então eu passei agora, vindo para cá,
Eu passei agora por umas 3 ou 4 clínicas, daí eu vi a clínica toda muito bonita, bem preparada e tal, 2 vagas. Quem é que estava parado? 2 médicos. E o paciente? O paciente, né? Tem que rodar, às vezes, horas para procurar uma vaga. Né? E o que a gente está favorecendo? Nós estamos favorecendo que o paciente dê continuidade ao tratamento, que ele não tenha um impedimento, por exemplo, de qualquer tipo de acesso. Muitas vezes a gente, em cidades maiores, como São Paulo, Rio, eu sou carioca, a gente não sai de casa no Rio para dar uma voltinha de carro. Você não faz isso, você tem que ter uma estratégia, uma logística, onde é que eu vou, por onde eu vou, quando eu vou. Então, isso é uma realidade que Fortaleza, né, já está enfrentando com o trânsito também. Então, veja, o que a gente faz? Quando você coloca tudo no mesmo lugar, você tem uma centralização da atenção nos interesses do paciente, em primeiro lugar, e no profissional de saúde também. Ele acaba tendo, o profissional de saúde acaba tendo mais tempo, ele tem, é o único que eu fiz no Brasil, é incrível, mas o que nós estamos trazendo para cá é uma revolução. Eu não fiz nenhum empreendimento tão completo quanto esse. A gente tem 14 empreendimentos, 3.000 consultórios, eu estou afirmando que a gente não fez nenhum como esse. Esse empreendimento é um empreendimento que vai poder... eu posso... Tem certas coisas que eu posso te falar, outras não. Eu já ia já puxar a pergunta justamente dessa parceria, né, com a Diagonal, né? Nesse sentido, vocês estão trazendo para cá e você já soltou que é um local diferencial, né? Assim, o que é pensado para cá não é pensado para São Paulo, não é pensado para o Rio, assim, quais são os diferenciais? Se é que você pode já soltar para a gente. Alguns eu posso, tá? Os técnicos eu posso todos, tá? O nosso empreendimento, ele tem um fator de ineditismo incrível. Para você ter uma ideia, a gente planejou ele tanto e a Diagonal foi altamente vanguardista nesse ponto, nos deixou trabalhar, nos deu carta branca para fazer o melhor. Eles perderam áreas privativas, deixaram de ganhar volumes para que a gente da área de saúde pudesse fazer o melhor para o profissional de saúde. Isso a gente tem que louvar. Então a Diagonal, ela está sendo vanguardista nesse ponto, ela está sendo extremamente inteligente porque o médico está reconhecendo, eu tenho falado com o médico, eu tenho conversado com o médico aqui, eles estão reconhecendo o valor dessas melhorias técnicas, vamos chamar assim. Nosso prédio é tão vanguardista, mas tão interessante, que eu posso colocar 27 centros cirúrgicos um em cima do outro. Em 27 andares eu posso ter um centro cirúrgico por andar. São 27 andares. São 27 andares, isso eu já posso falar também. Vaga para ambulância, obviamente, todas as regras definidas, o médico tem um elevador exclusivo para ele. Posso te dar mais alguns detalhes. Por exemplo, nós vamos ter um estacionamento 100% rotativo, o que vai nos dar uma flexibilidade muito grande. Toda a arquitetura do prédio ela foi feita de forma a favorecer o exercício, a prática do exercício profissional. Um dentista vê o mesmo valor que o médico vê porque a gente fez um piso elevado e toda a tubulação, aquela que os dentistas normalmente tropeçam, a gente colocou por baixo. Então você pode ter um banheiro lá, um banheiro aqui, você não tem um local definido para banheiro, você tem uma flexibilidade absurda por conta das colunas hidrossanitárias. Essas coisas todas são melhorias que a gente tem trazido. Central de gases, geradores, e o que eu falei não é brincadeira. Eu hoje tenho a possibilidade de botar 27 centros cirúrgicos um em cima do outro. Eu posso ter um centro de gastro com endoscopia, colonoscopia no andar, em cima dele um centro cirúrgico de oftalmologia, em cima dele um centro cirúrgico de dermato. Eu tenho 2 elevadores de maca, nós temos elevadores exclusivos para o médico já sai do carro dele direto para o consultório. E nós temos uma coisa que humaniza muito o ambiente. Normalmente, o que a gente vê? A secretária, o técnico de enfermagem, a pessoa que trabalha junto ao profissional de saúde, normalmente, quando ele chega no consultório, ele troca de roupa dentro do banheiro, ele, na hora do almoço, ele arranja um lugar, um cantinho para comer, fazer a sua refeição e tal. Isso não é digno. O que a gente está trazendo é um espaço, nós previmos um espaço na área comum, onde o funcionário tem não só um refeitório com micro-ondas, com pias para lavar
seus talheres, né, seus potinhos de comida, enfim. Mas nós temos também um vestiário com chuveiros. Ele pode tomar um banho antes de ir para casa. Ou pode chegar, tomar um banho, botar o uniforme e trabalhar. Então, a gente trouxe também a dignidade para quem trabalha lá. Então, é isso que é apaixonante nesse produto, porque você consegue fazer com que um profissional de saúde compreenda, porque ele nunca viu isso aí, ele nunca viu. Isso só vê em hospital. Então, ele compreende rapidamente o valor disso. Ele não é uma sala comercial. A gente costuma dizer o seguinte, sala comercial não é consultório. Porque uma sala comercial não tem 10% dos diferenciais que a nossa tem. Nós estamos com portas com 1,20 m, corredores com 2 metros, 3,33 m de altura, justamente por causa dessas conveniências para a gente transformar aquela unidade num centro cirúrgico. Nós temos descarte de resíduo sólido de saúde em todos os andares, 2 banheiros PCD nos andares, banheiros públicos, com fraldário masculino e feminino, porque o homem troca a fralda também de bebê. Então, a gente viu tudo que ele tinha dentro do consultório dele, que a gente podia tirar do consultório dele e botamos nas áreas comuns. Aí que vai a grande vanguarda da Diagonal. A Diagonal aceitou fazer isso, ampliar as áreas comuns, as não vendáveis, vamos chamar assim, e transformar aquele espaço privativo num espaço que é um filé, não ficou absolutamente nada que não deveria estar lá. Então, o profissional de saúde reconhece isso. Isso é muito, muito legal para a gente quando a gente vê funcionando. Eu gosto muito de visitar os nossos empreendimentos depois que eles estão funcionando, né? E a gente vê as pessoas passando sem filas, porque nós temos uma oferta de elevadores absurda. Nós temos 6 elevadores de alta velocidade, com grande capacidade de transporte. Então, você tem 15 segundos de espera de elevador, isso é nada. Vaga exclusiva para enfermagem, para ambulância, desculpe, ao lado do elevador de maca. Então, veja, ele não foi adaptado. Ele foi criado para ser exatamente isso. E aí ele consegue fazer esse sucesso todo que ele tem feito. Aqui a gente tem certeza que ele vai ser um sucesso também, porque a gente já está tendo a resposta. A gente já consegue, pelas conversas que eu tenho tido com os profissionais de saúde, nós estamos fazendo algumas prévias, né? E nós estamos numa fase de pré-lançamento. A gente faz a última calibragem, vamos chamar assim, a gente está fazendo agora, e a gente viu que tudo que a gente planejou agrada até mais do que eu achei. Eu estou muito, muito satisfeito com o que eu tenho visto. Para o corretor de imóveis vai ser um produto totalmente diferenciado, a gente está procurando treiná-los muito bem, prepará-los muito bem, porque a gente sabe que é um consumidor de exigência alto, é o de um nível alto, mas o mercado imobiliário como um todo, ele vai ser impactado fortemente pelo nosso empreendimento. Tem previsão já? Como é que está nesse momento, no andamento? A gente tem uma previsão, sim, lançamento breve. Vou te dizer que a gente tem aí mais uns 30 dias, 40 dias pela frente para sair. A área já está demarcada, né? Então, a área eu posso até te dizer onde é ao lado do Hospital Otto Meirelles, antiga gastroclínica, né? Bem na Santos Dumont mesmo. Ali. Bem na Santos Dumont, a localização é fantástica ali. E ali a gente, uma outra característica que eu posso adiantar também, o nosso prédio ele quer tanto cuidar da saúde da população de Fortaleza, que a gente tem várias linhas de LED pelo prédio todo. Então, por exemplo, no Novembro Azul o prédio vai ficar todo azul. No Outubro Rosa o prédio vai ficar rosa, assim por diante, a gente comunicando sempre o cuidado da saúde. E o interessante também é que a gente vai dar uma continuidade no pós-entrega. Haverá uma gestão especializada da nossa empresa para o pós-entrega, ou seja, o médico não fica abandonado depois com um prédio onde um síndico pode não entender exatamente como funciona um ambiente de saúde. E a gente assume profissionalmente aquilo lá. Então, antes, durante e depois, eu acho que a coisa está bem resolvida. Mas é o mercado que vai dizer. Ok, Renato, te agradeço mais uma vez a presença. E para quem quiser saber mais informações, que acompanha a entrevista, já está curioso já para saber como é que faz para encontrar vocês também. Veja, a Diagonal vai começar a liberar as informações aos poucos, tá? A gente tem feito treinamento com os corretores, a preparação com os corretores, então...
Se alguém se interessou nesse tipo de empreendimento, procure seu corretor, ele já tem as informações lá. Nós estamos justos nessa fase de pré-lançamento, então vendas não estão sendo feitas. A gente travou um pouquinho para deixar as clínicas maiores se aproximarem, né? A gente tentar resolver as coisas que eles estavam pedindo, 100% de aproveitamento até agora. Todas as conversas que eu tive, a gente teve pelo menos uma reserva feita, uma pré-reserva, né? Que é o que eu posso fazer agora. Mas enfim, a gente está bem satisfeito com o sucesso que está tendo, eu estou bem feliz. E Destaques fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.